Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje terá como tema o Iluminismo. O Iluminismo, a princípio, é uma corrente filosófica do século XVIII, século que também ficou conhecido como século das luzes. Essa é uma nomenclatura bem problemática, já que é uma generalização e toda generalização tem o seu problema. Mais à frente nós vamos refletir um pouco sobre essa nomenclatura. Século das luzes, por quê? É uma metáfora, a luz representando os ideais iluministas, aqueles ideais do racionalismo, da secularização do pensamento, versus as trevas, que seria tudo aquilo realmente que se opõe ao iluminismo, que é o pensamento mágico, religioso. Nós vamos detalhar um pouco mais esses pensamentos, mas podemos definir aqui o iluminismo como a saída do homem de sua minoridade pela qual ele é responsável. E o que seria essa minoridade? Justamente a minoridade intelectual. O homem, saindo dessa minoridade, estaria se emancipando. Então podemos dizer que a fachada do iluminismo é o racionalismo, é a secularização do pensamento. O que significa a secularização do pensamento? Justamente a retirada do pensamento daquele campo mágico religioso transcendente, trazido para o mundo palpável, para o mundo onde os homens são responsáveis pelas suas ações e podem moldar os seus caminhos a partir da racionalidade. É válido dizer que o iluminismo, como corrente filosófica, atinge a minoria da população, certo? A esmagadora minoria. É difícil que isso chegue para as massas, é difícil que isso chegue para o povo. Junto com a secularização do pensamento, também temos a secularização do corpo. É uma nova forma de lidar com o corpo, até então muito atrelado com a religião, já começa a se desvencilhar um pouco durante o Renascimento, e aqui isso é um pouco mais abrangente. Por isso que surgem as questões sobre a pena de morte, começam a questionar a pena de morte, porque o corpo, passando a ser olhado de um outro ponto de vista, ser encarado de uma outra forma, ele começa a ser valorizado de uma outra forma. E não só o meu corpo, mas o corpo do outro também. Então se desenvolvem uma série de questionamentos a partir da crença de racionalidade. Então, refletindo sobre a pena de morte, essa questão humanitária, também vão ter outros pontos humanitários, como movimentos anti-escravistas e movimentos anticolonialistas, porque a escravidão era vista como um atraso para essa sociedade que se pretende civilizada. Então eles buscam romper com isso, que mancha o que os iluministas entendem como ideal. O iluminismo até agora está no âmbito das ideias, no âmbito do pensamento, da reflexão. Vamos trazer agora uma ideia desse iluminismo materializado, que pode ser a enciclopédia. A enciclopédia tem a sua primeira publicação em 1751, desenvolvida por Diderot e D'Alembert. Podemos dizer que a enciclopédia é a materialização do iluminismo porque consiste na compilação, no agrupamento de todo esse conhecimento produzido. A enciclopédia é um dicionário gigante, trazendo para o nosso vocabulário, onde os verbetes, as palavras são descritas da forma com que os iluministas compreendiam essas palavras. Então as definições eram muito raciocinadas, eram descrições minuciosas e longas. A enciclopédia, então, pode se tornar a cara, o rosto do iluminismo na forma materializada. Quem escreviam esses verbetes? Evidente que os filósofos, mas também trabalhadores liberais, pastores calvinistas. Essa produção vai ser um rompimento da época. Assim como o iluminismo já era um rompimento, mas agora ela em sua forma física vai causar um impacto
também grande. Inclusive, o Papa Clemente XII proíbe a divulgação da enciclopédia. A enciclopédia entra para o índex da Igreja, o índex que é a lista de livros proibidos. Não preciso nem dizer que essas enciclopédias tinham um custo altíssimo. Então, novamente, é a produção do conhecimento por pessoas de uma certa capacidade social que dialogam com pessoas também pares em suas condições sociais, financeiras. A maior parte do consumo dessas enciclopédias eram pela alta burguesia e pela nobreza. Então se torna uma questão de status você ter um livro da enciclopédia ou você ter a coleção, seja lá o que for. Ela passou a ser vendida em suas menores versões para baratear, né, o custo, e também versões paralelas, pirateadas, falsas. Para finalizar, quais seriam então os principais nomes que nós devemos ler e estudar para compreender um pouco melhor o pensamento iluminista? Podemos dizer John Locke, o pai do liberalismo econômico e um filósofo empirista, um dos principais nomes do empirismo, assim como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, responsável pela criação da divisão dos três poderes, e o Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações, por exemplo. Esses seriam grandes nomes do iluminismo. Então, para fechar, o iluminismo foi essa corrente filosófica por todo o século XVIII que propôs o racionalismo como fonte inspiradora, a secularização do pensamento. Isso refletiu também no próprio corpo, na relação do ser com o próprio corpo. Tivemos a materialização de todo esse pensamento por meio da enciclopédia. E vale a problematização de quão influente isso foi nas camadas inferiores da sociedade. Porque mais à frente nós vamos ver Revolução Francesa, Revolução Inglesa, e é difícil imaginar ou compreender qual o grau de relevância do iluminismo para que essas revoluções acontecessem. Que ele influenciou é um fato, mas em que grau? Esse é um questionamento muito difícil de ser respondido, mas a gente tem que compreender a forma com que ele se disseminou e quais eram as principais características. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.